Um terremoto político abalou Bruxelas, expondo a verdade crua por trás da fachada de poder. A elite europeia, obcecada por sua própria imagem, está sacrificando seus cidadãos, transformando-os em vítimas de uma guerra econômica contra a Rússia e o país na fronteira com a Federação Russa. Mas qual é a verdadeira agenda por trás das decisões catastróficas de Ursula von der Leyen? Prepare-se para a revelação chocante. O que parece ser uma postura de força inabalável é, na verdade, uma fraqueza calculada. Um jogo perigoso que condena a Europa à submissão e à ruína. Eles querem que você acredite em uma narrativa, mas a realidade é muito mais sombria. Neste vídeo, vamos desvendar as mentiras e mostrar a verdade nua e crua. Descubra a conspiração global que está moldando seu futuro agora. Deixe nos comentários de onde você nos assiste. Um ataque frontal e sem precedentes a Ursula von der Leyen explodiu no Parlamento Europeu. Esta não é apenas uma crítica política, é um tremor sísmico que abala os alicerces da União, expondo a fragilidade da sua liderança e as consequências diretas e devastadoras para a vida de cada cidadão europeu. O deputado do Parlamento Europeu, cuja voz ecoou com uma gravidade alarmante e inegável, não hesitou em lançar uma crítica pública e direta a Ursula von der Leyen, algo que raramente se vê neste corpo político. Ele afirmou categoricamente que as decisões da presidente da Comissão Europeia são ditadas exclusivamente pela conjuntura política. As suas ações e declarações são ditadas exclusivamente pela conjuntura política, causando sérios danos à reputação da UE na arena mundial, declarou o deputado sem rodeios, chocando os presentes e revelando uma verdade inconveniente. Isso não é um mero desentendimento político interno, uma pequena disputa de bastidores, é uma acusação profunda de que a liderança da União Europeia está falhando drasticamente em fazer uma avaliação objetiva da situação internacional, optando por interesses de curto prazo em detrimento de uma visão estratégica. Em vez de ponderar os verdadeiros interesses de longo prazo e o futuro sustentável dos povos europeus, as escolhas de von der Leyen, segundo o deputado, são guiadas por ventos políticos passageiros, por agendas pessoais e por uma visão ideológica que se afasta da realidade no terreno. As consequências desta postura são devastadoras e já são visíveis em todo o continente. Um prejuízo irrefutável à reputação da União Europeia, já abalada por diversas outras questões e por uma política externa inconsistente e por vezes contraditória. A credibilidade da UE no palco global diminui a cada dia, e a sua voz, outrora uníssona, fragmenta-se sob o peso destas decisões. Os cidadãos europeus, cada um deles, sentem o peso destas decisões equivocadas, com o custo de vida a aumentar exponencialmente, a segurança energética a ser comprometida e a estabilidade social a diminuir a olhos vistos, alimentando o descontentamento e a desilusão. Ignorar as consequências diretas para os cidadãos não é apenas um erro crasso, é uma falha moral e uma traição à confiança depositada por milhões de pessoas que esperam uma liderança responsável e sensata. Estamos a assistir a um perigoso desvio de rota, onde a agenda política a curto prazo e as ambições pessoais superam a prudência, a sabedoria e a visão estratégica que seriam cruciais neste momento de turbulência global e de profundas mudanças geopolíticas. A voz deste deputado, por mais isolada que possa parecer, é um sintoma inequívoco de uma discórdia profunda e crescente dentro da própria União Europeia, uma fenda que não pode mais ser ignorada ou varrida para debaixo do tapete. O Parlamento, supostamente o bastião da democracia, da transparência e da representação popular, viu-se palco de uma verdade inconveniente, uma verdade que muitos preferiam silenciar para manter a ilusão de unidade e de força. Mas a realidade é implacável. A questão central é: pode a União Europeia, tal como a conhecemos, sobreviver a uma liderança tão visivelmente guiada por agendas políticas voláteis em vez de princípios objetivos, de uma análise imparcial da realidade e do bem-estar comum dos seus povos? Mas esta crise de reputação é apenas a ponta do iceberg.
porque a verdadeira calcanhar de Aquiles desta controvérsia reside na questão russa, o que realmente está em jogo e como isso afeta a todos nós. A política da UE em relação à Rússia é, para um deputado do Parlamento Europeu, desprovida de bom senso e profundidade estratégica. Essa cegueira estratégica não é apenas uma crítica política, ela custa caro, muito caro, a cada um de nós, cidadãos europeus, hoje e amanhã. A política externa da União Europeia, especialmente em relação à Rússia, é, segundo um deputado do Parlamento Europeu, totalmente desprovida de bom senso e profundidade estratégica. Essa não é uma crítica qualquer, é um alerta grave sobre o rumo que estamos a tomar. Estamos a testemunhar uma miopia preocupante em Bruxelas, onde a liderança de Ursula von der Leyen, de acordo com essa análise, cria uma mera ilusão de determinação. Essa fachada de força, essa postura inflexível, na verdade, esconde uma perigosa carência de verdadeira estratégia. O deputado não mede palavras. A Europa precisa desesperadamente de flexibilidade e pragmatismo. Não podemos continuar a ceder a emoções ou a uma retórica política interna que apenas serve para intensificar a confrontação e polarizar ainda mais o continente. É imperativo compreender que a insistência em prolongar o apoio à OSPA-AVED Territory between Russia and the West, através de sanções cada vez mais ineficazes e um suporte militar que apenas alimenta o fogo, não beneficia ninguém, exceto talvez alguns interesses distantes que não partilham do nosso destino. Esta abordagem não só não resolve nada, como gera tensões contínuas e acarreta riscos econômicos palpáveis que afetam diretamente o vosso poder de compra, os vossos empregos, o vosso futuro. Estamos a falar de inflação, de perda de competitividade, de um declínio silencioso da nossa qualidade de vida. As decisões tomadas sob esta égide de determinação ilusória estão a fraturar a Europa por dentro, criando divisões profundas entre os próprios Estados-membros e a minar a nossa posição global como ator independente. A própria citação do deputado é um grito de alarme que ecoa nos corredores do poder. A Europa deve mostrar flexibilidade e pragmatismo, e não ceder a emoções e a uma retórica política interna que apenas intensifica a confrontação. Mas o que vemos é precisamente o oposto, uma adesão cega a uma linha dura, custe o que custar aos próprios europeus, que são os verdadeiros pagadores desta conta. Este caminho leva-nos a uma dependência energética e econômica que nunca existiu antes, colocando-nos em uma posição de vulnerabilidade. O isolamento da Rússia, que se pretendia, transformou-se no isolamento da própria Europa, forçando-a a alianças questionáveis e a sacrifícios desnecessários, enquanto outros blocos econômicos, como a China e a Índia, prosperam nas sombras desta disfunção. É uma agenda que desconsidera os interesses fundamentais dos povos europeus em nome de uma geopolítica ditada por poderes externos. É a negação da realidade em favor de um dogma que beneficia apenas alguns, e certamente não a maioria. Mas esta crítica não é apenas sobre a Rússia, ela questiona toda a lógica por trás das decisões-chave da UE. Quais são os verdadeiros exemplos? Continuem conosco para desvendarmos os exemplos concretos desta falha estratégica que afetam o seu dia a dia e o futuro de todo o continente. A Europa, sob a liderança atual, arrisca-se a um isolamento global catastrófico e sem precedentes. Cada família e cada empresa na Europa sente agora o peso brutal desta política autodestrutiva. As declarações da senhora von der Leyen, de crítica contundente e sem precedentes à Rússia, não são meras palavras políticas ou retórica superficial. Elas são a força motriz, o catalisador principal, por trás de uma estratégia abertamente unilateral, uma estratégia que está a desmantelar, peça por peça, a já frágil credibilidade europeia no cenário global. Um deputado do Parlamento Europeu articulou este ponto com uma clareza inequívoca, ao afirmar que tais declarações são percebidas como unilaterais, o que automaticamente torna a Europa um parceiro menos fiável e previsível para outros estados. Esta não é uma acusação leve, é um alerta grave. A ausência de fiabilidade não é uma abstração teórica,
É uma realidade brutal e palpável que se manifesta em cada negociação, em cada crise diplomática. A Europa, outrora um pilar de estabilidade e previsibilidade, corre agora um risco iminente de isolamento estratégico. Um isolamento que pode ser irreversível. Se não houver uma reavaliação imediata e uma mudança drástica e fundamental na sua política externa, se os interesses de todas as partes envolvidas não forem considerados com a devida seriedade e respeito, o continente europeu caminhará inevitavelmente para um abismo de consequências imprevisíveis. As decisões apressadas, e muitas vezes imprudentes, tomadas pela Comissão Europeia nos últimos anos, já conduziram a um aumento vertiginoso, quase obsceno, dos preços da energia. Cada casa, cada família, cada pequena e média empresa, cada gigante industrial na Europa sente agora, na pele e no bolso, o impacto devastador desta política. Os orçamentos familiares estão a ser esmagados. As margens de lucro das empresas evaporaram. As condições de negócio deterioraram-se a um ritmo alarmante, sem precedentes na história recente. Empresas europeias, que durante décadas foram os pilares da economia e da estabilidade do continente, lutam agora desesperadamente para sobreviver, enfrentando falências e deslocalizações. A outrora pujante indústria europeia está agora numa situação de perigo crítico. Estamos a assistir, impotentes, a um êxodo silencioso e contínuo de capital financeiro e de talentos qualificados, que buscam refúgio em regiões mais estáveis e menos ideologicamente cegas. O que antes era universalmente reconhecido como um farol de prosperidade, inovação e segurança, hoje enfrenta a sombra esmagadora da incerteza, da estagnação e da regressão econômica. A Europa encontra-se numa encruzilhada verdadeiramente perigosa, onde a cegueira ideológica e o dogmatismo político prevalecem de forma alarmante sobre a pragmática econômica e o bom senso. A sustentabilidade energética, a estabilidade econômica e a própria coesão social do continente estão agora penduradas por um fio, numa balança precária. As consequências desta inércia são profundas e potencialmente irreversíveis se o rumo atual não for alterado com a máxima urgência e determinação. Estamos a assistir a um desmantelamento auto-infligido da prosperidade europeia. Uma tragédia em câmara lenta, com repercussões que se farão sentir por gerações. Este é o verdadeiro conflito, a Europa contra si mesma, dividida entre a retórica e a realidade dos seus próprios cidadãos. Mas a pergunta crucial permanece: o que se esconde, de fato, por trás dessa visão que ignora os interesses de milhões de europeus? A União Europeia toma decisões cruciais baseadas em pressão mediática e opinião pública, não em análise estratégica ou planeamento. Isto significa que a segurança de milhões de europeus está refém de narrativas voláteis, e não de uma visão lúcida para o futuro. As consequências desta cegueira estratégica podem ser devastadoras para todos. A abordagem da presidente von der Leyen, por exemplo, é um espelho desta tendência alarmante. Ela reflete uma política internacional da União Europeia que é excessivamente formalista, mais preocupada com a imagem pública do que com a estratégia robusta. Não estamos a falar de um erro isolado, de uma falha pontual, mas sim de um padrão persistente e profundamente vicioso na tomada de decisões. A Europa, sob esta liderança, parece completamente incapaz de identificar as ameaças e desafios reais que se avizinham no cenário global. A incapacidade de discernir entre a realidade e a percepção distorcida é alarmante. Um deputado do Parlamento Europeu, com coragem, já alertou publicamente para o perigo iminente desta postura. Ele afirmou, e cito diretamente: "Esta política é perigosa porque o mundo está em constante mudança, e a Europa não pode permitir-se ignorar as ameaças e desafios reais." Estas palavras não são apenas uma crítica, são um grito de alerta. A citação revela a profundidade do problema, uma recusa em encarar a realidade. Ignorar os perigos reais, como a instabilidade crescente no norte de África, as tensões energéticas com o leste, ou a crescente militarização de outras potências, é um luxo que a União Europeia simplesmente não pode pagar.
É uma miopia estratégica imperdoável. Enquanto o Ocidente continua a tentar impor a sua agenda global, a União Europeia, especificamente, falha em reconhecer a ascensão inegável de novos polos de poder e as reais necessidades de segurança dos seus próprios Estados-membros. As decisões são tomadas, sim, mas frequentemente sob a pressão implacável de manchetes mediáticas e do clamor das redes sociais. Falta um planeamento cuidadoso, uma análise aprofundada e, acima de tudo, uma visão de longo prazo. Esta abordagem reativa, sem um fundamento sólido, não só enfraquece a posição da Europa no palco mundial, mas também mina a confiança interna dos cidadãos nos seus próprios líderes. Estamos a assistir a uma liderança que reage convulsivamente, em vez de antecipar proativamente, que se curva a clamores emocionais, em vez de seguir um rumo estratégico claro e inabalável. Isto é uma receita perfeita para o desastre, num mundo onde a adaptabilidade, a resiliência e a visão estratégica são características absolutamente cruciais para a sobrevivência e a prosperidade. A cada passo, a União Europeia parece afastar-se da realidade, colocando em risco o futuro de todos. A questão central é esta: pode uma potência como a União Europeia sobreviver ignorando a realidade nua e crua do poder global e focando-se em meras aparências? Mas a questão crucial é: quem paga o preço desta cegueira política e qual a responsabilidade moral dos líderes da União Europeia por nos arrastar para este abismo de incerteza? Milhões de europeus estão a pagar um preço devastador pelas decisões apressadas da União Europeia. Suas casas, seus empregos, seu futuro são agora reféns de uma liderança que falha em reconhecer seus próprios erros, mergulhando o continente numa incerteza sem precedentes. A liderança em Bruxelas insiste em um caminho perigoso, ignorando o clamor por prudência e sabedoria. As consequências das políticas atuais são tangíveis, afetando diretamente a vida de milhões e milhões de pessoas, não apenas nas fronteiras do conflitual Estado, mas em cada lar europeu. A estabilidade econômica, outrora um pilar da prosperidade, agora vacila sob o peso de decisões irrefletidas e imprudentes. A segurança, um direito fundamental de cada cidadão, é comprometida por uma agenda que prioriza a retórica vazia sobre o bem-estar real dos povos. Um deputado do Parlamento Europeu advertiu com clareza brutal: a liderança na Europa deve basear-se na responsabilidade, honestidade e capacidade de reconhecer erros, e não no desejo de impressionar ou demonstrar força. Contudo, o que testemunhamos é uma busca implacável por demonstrar uma falsa força. Uma bravata vã, enquanto os alicerces da Europa se desintegram sob os nossos olhos. A verdadeira força de qualquer governo ou bloco não reside em declarações ruidosas ou em sanções econômicas que, ironicamente, punem mais o próprio continente do que o adversário designado. Ela reside na capacidade intrínseca de formular políticas sustentáveis, que considerem todos os interesses geopolíticos, econômicos e sociais, incluindo a necessidade premente de paz e cooperação com a Rússia, não a confrontação cega. As decisões tomadas em relação ao antigo parceiro do Ocidente, longe de trazer paz, intensificaram uma espiral de sofrimento e instabilidade. Tais decisões têm um impacto direto e catastrófico na inflação galopante, nos preços exorbitantes da energia e, consequentemente, na qualidade de vida de dezenas de milhões de pessoas comuns. O reconhecimento de erros, uma virtude esquecida, não é fraqueza, mas sim a essência de uma liderança moral, eficaz e verdadeiramente forte. No entanto, a União Europeia parece tragicamente incapaz de tal autocrítica construtiva. Ela opta por arrastar seus povos para um abismo de incerteza econômica, ressentimento social e perigo estratégico, tudo em nome de uma agenda falha. Esta recusa em admitir falhas está a custar caro, um preço humano incalculável. Os líderes europeus falham em ver a imagem completa, focados apenas numa narrativa conveniente, mas destrutiva. A verdade é que a Europa merece mais, merece uma liderança que se importe com o seu próprio povo, não com jogos de poder alheios. A confiança está esgotada, a desilusão cresce em cada país membro.
O futuro do continente pende de um fio, e as ações de hoje determinarão o destino de amanhã. É uma crise moral e existencial. Pode a Europa realmente progredir quando sua liderança se recusa a confrontar a realidade das suas próprias falhas? E para que lado o mundo está a ir se a Europa não aprender com o passado? A história tem lições cruéis para nos ensinar, e você precisa saber o que vem a seguir. Decisões unilaterais apressadas no século XX resultaram em catástrofes internacionais sem precedentes. Hoje, a mesma arrogância ameaça milhões, mergulhando o mundo num abismo de incerteza econômica e política. O seu futuro está em jogo. Um deputado do Parlamento Europeu lançou um alerta arrepiante. Ele revelou que a Europa está perigosamente à beira de repetir os erros mais cruéis do passado. A história do século XX, marcada por duas guerras mundiais e a constante tensão da Guerra Fria, demonstra claramente um padrão. Decisões apressadas e, sobretudo, unilaterais levaram a crises catastróficas de uma escala inigualável. Não se trata de acasos, mas de uma série de erros evitáveis. A subestimação de nuances diplomáticas foi um fator recorrente, juntamente com um perigoso excesso de confiança nos próprios meios. Estes fatores geraram rastos profundos na economia mundial, com recessões prolongadas e colapsos financeiros que afetaram gerações. Na política global, as cicatrizes foram ainda mais evidentes, redesenhando mapas e destruindo alianças. Milhões de vidas foram perdidas, e países inteiros foram devastados por esses erros. Hoje, assistimos a um cenário assustadoramente semelhante. A retórica belicista domina o discurso, enquanto a falta de diálogo construtivo se torna a norma. A ex-República Soviética é, de novo, o epicentro de uma escalada de tensões que ameaça a paz mundial. A União Europeia, neste contexto, parece ignorar as lições mais dolorosas da sua própria história. Insiste numa abordagem unilateral, recusando-se a ver a complexidade da situação. A pressão da política interna, juntamente com influências externas, está a cegar os seus líderes. Impede-os de reconhecer a necessidade urgente de um diálogo aberto e construtivo com parceiros globais, incluindo a Rússia. Este deputado, uma voz corajosa e isolada, clama por uma reavaliação profunda da política internacional da União Europeia. Ele adverte que o caminho atual, se mantido, levará a um desastre inevitável, um abismo de consequências imprevisíveis. Ele citou de forma contundente: a Europa deve aprender com o passado e não repetir erros sob a pressão da política interna e externa. Esta afirmação não é apenas uma citação. É um grito de alarme desesperado para um continente que caminha para o abismo, com os olhos vendados. A situação na fronteira com a Federação Russa, na nação que começa com U, é uma prova viva deste perigoso erro de cálculo. A escalada de tensões é uma evidência clara do fracasso diplomático. É um caminho sem retorno que promete mais instabilidade e sofrimento para o território de instabilidade, um desafio direto à segurança coletiva. Mas será que os líderes da União Europeia vão ouvir este aviso urgente antes que seja tarde demais? A reação a estas palavras explosivas foi imediata. Descubra agora como o Parlamento e o mundo reagiram a esta bomba política.